Então vamos lá, corrigir língua portuguesa? Bom, eu passei nessa segunda quinzena de maio atividades sobre o uso da língua, reflexões sobre a língua, tá? Que vai ser lá na página 59, tá? Ali já na primeira atividade está fazendo uma comparação, né, de uma palavra que é gato, utilizada no diário, e gato utilizada no dicionário. Tá pedindo para vocês compararem e responderem, tá? Então, na pergunta A, no diário, Julieta escreve como se estivesse conversando com alguém. E o texto revela emoção e sentimento, como todo diário, né? Porque diário nada mais é um relato nosso, pessoal, né? Então tem emoções, né? Para isso que serve o diário, para te demonstrar o que nós sentimos naquele momento que a gente está escrevendo. No trecho do dicionário que está falando aí, existe também essa emoção, esse sentimento? O que vocês acham? Sim ou não? Quem respondeu não, respondeu corretamente. No dicionário não tem isso, né? Porque não descreve nada. O dicionário tem uma linguagem para informar, né? Então, não tem emoção nem nenhum sentimento. É a explicação, tá? B. A linguagem do dicionário é espontânea, como no diário? Explique. Mais uma vez, não, né? Ela não é espontânea. Ela tá ali para informar, né? E então a linguagem do dicionário, ele é um pouco mais elaborado, né? Ele é planejado, né? Certinho. Agora o diário não, a gente vai escrevendo como a gente como a gente gosta, do jeito nosso, né? Como a Julieta fez, certo? C. Quais outros textos você conhece que tem uma linguagem parecida com a do dicionário? Quem respondeu? Bula de remédio. Que mais? Textos explicativos, informativos, principalmente os cientistas, né? Eles escrevem com uma linguagem bem assim séria. Ali também não tem emoção, não, nenhum sentimento, né? Que mais? Reportagem, né? De jornal, reportagem de revista. A maioria não tem essa coisa séria, né? Ao contrário, não tem esse caráter sério, né? Mas tá ali para informar alguma coisa, certo? Vamos então para a página seguinte, que é na página 60. Ali vai estar falando mais um pouquinho sobre a linguagem formal e informal. Relembrando que a formal é aquela mais séria, né? Que a gente fala com pessoas com autoridades. Eu, por exemplo, vou falar com o Celso, eu vou utilizar uma linguagem formal. Já com as minhas colegas, com vocês, com a minha família, eu vou usar uma linguagem informal. Não precisa ser tão sério, né? Tem mais emoção, tem mais sentimentos, certo? E aí surgem as gírias, que é o que vai falar também nessa atividade. As gírias, que está no nosso dia a dia também, tá? Tem algumas frases aqui, com algumas palavras em destaque. Por exemplo, na primeira, no meu pé. Na segunda, sacou. E na última, cara. Bom, as expressões destacadas empregadas por Gregna são gírias, né? Como eu disse. Converse com os colegas sobre o possível sentido de cada uma delas. Registre o significado delas. E aí? No meu pé. O que quer dizer nessa frase aí? Que o Greg falou. Que significa o quê? Pode ser insistindo, né? Para que eu saia. Ou faça alguma coisa, tá? É uma das possibilidades. Sacou. O que pode ser? Compreendeu, entendeu. Cara. Seria uma pessoa, né? Um sujeito, alguém, né? Não a cara, né? Como deveria ser no dicionário, por exemplo. Tá bom? Continuando, a 2. Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se Greg usasse as frases em gírias? Explique. Sem gírias, explique. E aí? Você acha que ficaria legal se ele não tivesse usado as gírias? Provavelmente você respondeu que não, né? Porque a gíria faz parte do cotidiano dos jovens e é isso que ele quer atingir os jovens. Por isso que ele coloca as gírias, né? Porque ele quer que você identifique, o jovem se identifique com a fala dele,
né? Que é um jovem espontâneo, que é uma linguagem espontânea, informal, né? Um diário sem a linguagem formal, sem as gírias, poderia assim perder assim o sentido do diário, né? Que é a coisa natural, certo? Bom, então vamos lá, continuando, a gente vai para a próxima página, que é da página 61, certo? Que tem aqui algumas modelos, algumas ideias de gírias usada pelos surfistas, usada pelos jogadores de futebol, pelos jovens na maioria das vezes, né? E aí na página seguinte vai estar pedindo para você reescrever algumas frases aqui, substituindo a expressão destacada por uma gíria que você conhece. Se precisar, consulte a página 61. Então vamos lá. Meu time está indo muito mal. É o último da classificação no campeonato. Como pode ser? Vou dar uma possibilidade, tá? Meu time está indo muito mal. É o lanterninha no campeonato. Tá? É uma possibilidade. Se você fez outra gíria, não tem problema não. A última bolacha do saco, não é? É assim que fala, tem alguns lugares aí. Bom, B. Preciso te contar a maior fofoca. Ai, fofoca tem muita gíria, não é não? Preciso te contar o maior mexerico, o maior babado, né? Por aí vai. Surfista iniciante costuma levar muito tombo, mas depois melhora. E aí? Em vez de tombo, pode ser caldo, né? É uma possibilidade. Se você descobriu outra, não tem problema. Seu time só perdeu porque o goleiro falhou e tomou o maior gol. Tomou o maior frango, né? Essa linguagem é muito vista aí, nesse meio do futebol. Derramei refrigerante na roupa e passei muita vergonha na frente de todo mundo. E aí? Paguei o mico, né? Paguei o maior mico, o maior vexame. E assim vai. Bom, tem a 4, né? Lê este trecho retirado de um livro que trata sobre o corpo humano e observa a linguagem empregada. Aí é um texto assim, de reflexão e tem uma perguntinha. Nesse texto, há gírias? Não, né? A linguagem é mais formal ou mais informal? Mais formal, né? Mais assim, séria, né? Isso aí, tá, no caso, era só para vocês refletirem, tá? Tem mais alguma coisa? A página 63 tem mais um pouquinho. Tem aí um quadrinho da Mônica, né? Cebolinha. E vem a perguntinha. Cebolinha conseguiu deixar Mônica sem entender nada? Explique. E aí? Não, né? Ele não conseguiu. Por quê? Porque a Mônica demonstra que também conhece gírias, né? Essa é a resposta. B. Converse com os colegas, escreva o significado de cada gíria. Mina. O que significa? Menina, garota. Kizumba. Confusão. Cuca. Lelé da cuca, né? A gente escuta muito. Cabeça. Minão. É variação de mina. Menino ou meninão. Garotão. Tá curtindo uma de diferente. Está querendo ser diferente, falando desse jeito. C. O efeito de humor da tirinha seria o mesmo se a Mônica não tivesse usado gírias? Explique. Provavelmente não, não é? Pois se a Mônica não conhecesse gírias, a expectativa de Cebolinha não seria quebrada, né? E o efeito do humor não seria tão produzido, tá? E aí finaliza aí a nossa correção de... não, tem mais. Na outra página. Tem mais um aqui. Reescreva as frases substituindo as partes destacadas por palavras ou expressões que você conhece, mas mantendo o sentido. O que isso poderia ser para fantástico? Muito legal, irado, da hora. Consegui conversar muito bem. Tive um papo legal, um papo bacana, tá? Festa de aniversário do Zezé foi muito boa. A festa podia ser... Foi uma barato, foi demais, né? No meu aniversário, veio uma turma muito grande.
bombou, meu aniversário bombou, vai a maior galera, né? Então, aí são algumas dicas, aí, algumas possibilidades dessa substituição, tá bom? Agora sim, acabou a nossa correção de língua portuguesa, tá bom?